começar a gravação. E eu vou abrir, então, a janela da apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação aí? Consigo. Aí, agora. Sim. Agora Estão foi. vendo? Então, beleza. Eu não apareço, né? Não, você aparece num É. quadradinho debaixo da nossa foto. Ah, eu apareço, então. Então, beleza. Hoje a nossa aula, a gente vai falar de nemateumintos e continuação dos eumintos, tá? Transmitidos por larvas. Nós falamos dos nemateumintos transmitidos por ovos. Vocês lembram? Quem são os eumintos que eu falei que são transmitidos por ovos? Ovos é através da ingestão, né? Ingestão de ovos em frutas, verduras mal lavadas. É... E quais eram? Eu falei da lombriga, né? Que vocês conhecem popularmente como lombriga, que é o Ascaris lumbricoides. Aí eu falei do Toxocara canis, que é o Ascaris, né? Que é a lombriga do cachorro. E a gente se contamina também com os ovos de Toxocara canis, porém, o parasito, ele não consegue completar o ciclo no homem, porque ele é o parasito do cachorro, e ele não completa o ciclo no homem. Então, ele vai desenvolver uma doença, né, que pode ser a larva migrans visceral, porque aí as larvas que foram rompidas, que estavam dentro do ovos, vão se alojar nos órgãos. Então, tem a larva migrans visceral ou larva migrans ocular, que é onde o parasito se aloja, depende de onde a larva se aloja. Ele não consegue se transformar em vermes adultos, porque o parasito não é do homem, é do cachorro, tá? E também lembrando, gente, que o Ascaris, é importante vocês lembrarem que ele tem um ciclo pulmonar, né? Antes dele se tornar vermes adulto no intestino, ele passa pelo pulmão, ele é deglutido, volta para o estômago, para o intestino, aí ele forma verme adulto. O que mais que eu falei? Eu falei da doença oxiurus, né? Do enteróbios vermiculares, que é a doença lá da coceira da região anal, porque a fêmea, após o casalamento, sai da região perianal e sai da região do intestino e vai para a região perianal e ali deposita seus ovos. Então, por isso que dá a sensação de coceira, porque a fêmea está lá depositando seus ovos. E também falei do tricuris, né? Tricuris trichiuris, que é aquele vermezinho em formato de chicote que, em casos mais graves, ele causa o prolapso retal, que é a saída da região anal, da mucosa anal, para fora, né? Então, em casos mais graves, por quê? Esse verme ele fica aderido ali na parede, no intestino, e ele causa uma irritação muito grande, né? Um processo inflamatório muito grande e acaba ocasionando esse processo de irritação da mucosa intestinal. Pessoal, até aí tudo bem? Vocês Sim. conseguem responder? Tudo bem, né? Então foram quatro que eu falei de eumintos. Eumintos são vermes, vermes grandes, né? Que são tão transmitidos pela ingestão de ovos. Hoje nós vamos falar dos eumintos ou nemateumintos transmitidos por larvas. Então não é mais a ingestão dos ovos, e são agora por larvas. Deixa eu ver, passou aqui como está ocorrendo o processo. Gente, então nós vamos falar hoje, aqui no cantinho, do ancilostomídio. Essa é a nossa doença de hoje, tá? O ancilostomídio. Nós vamos falar mais para frente do estrondiloides stercularis, da Wuchereria bancroft, tá? Então, esses são os nemateumintos transmitidos por larvas. Então, a primeira é da família Ancilostomídeo. Alguém já ouviu falar do ancilostomídeo? Não? Nunca? Eu não. Uhum. Mais para frente, vocês vão ouvir. Já vou falar do amarelão? Ele é conhecido popularmente por amarelão.
Acho que aqui lá nas aulas de biologias, né? Já, aí Talvez, já, né? né? Uhum. Então, gente, os principais agentes etiológicos dos ancilostomídeos é o ancilostoma duodenale ou Nector americanus, tá? São dois que vão ser encontrados aqui no Brasil, principalmente o Nector americanus, tá? Ancilostoma duodenalis e Nector americanus são os agentes etiológicos da ancilostomídeo, popularmente conhecido como amarelão, tá? E os nomes utilizados para designar as doenças, ancilostomose, ancilostomíase, enfim. É uma doença, então, transmitida por larvas. Tá, ó, aqui eles falam que o ancilostoma duodenalis é mais presente em países de clima temperado, tropical, clima de frio, e o néctar americano, países tropicais. Então, aqui no Brasil, ó, temperaturas elevadas. É o principal que ocorre aqui no Brasil, é o néctar americano. É o agente etiológico, então, da doença ancilostomídeo. Vocês podem fazer perguntas, tá, gente? Ó, eu sempre trabalho com as formas evolutivas. Eu sempre perguntei na prova, em várias questões, quais são as formas evolutivas dos parasitas que são transmitidos por sangue, enfim. As formas evolutivas agora vão ser três. Eu vou trabalhar com a larva agora. Antes eu falava assim, então são os ovos e o verme adulto, lá da lombriga, do ascaris. São os ovos e os vermes adultos. Agora, vai ser os vermes adultos, macho e fêmea também. Vai ter ovos, mas vai ter a larva também. São vários tipos de larva, mas esse eu não vou estar trabalhando com vocês. Rabditoide, filarioide, mas, enfim, larvas, né? Então, vai ser três formas evolutivas. Vermes adultos, ovos e larvas, tá? Então, entrou mais um aqui. Gente, vermes adultos do Ancylostomídeo são dimórficos. O que é isso? Dioicos ou dimórficos? Tem macho e tem fêmea. Sempre a fêmea vai ser um pouco maior, né, do que o macho, enfim, tem essas características que diferenciam. Então, vai ter macho e fêmea, são de cor meio branca, rosácea, enfim, eles têm uma cápsula aqui, ó, com boca. Esse aqui vai ficar aderido na parede do intestino. Então, como nós sempre estamos falando dos vermes, tem macho e fêmea, tá, gente? Eles são pequenininhos, ó, em torno de 1 centímetro. Diferente do ascaris, que pode chegar até 30 centímetros. Então, eles são bem pequenininhos, o ancilostomídeo. Aqui, ó, é a cápsula bucal que eu falei que eles têm, tá? Que é do Nectar americanus. Essa cápsula bucal, gente, ele faz com que que ele fique aderido ali na mucosa intestinal. Ele consegue aderir na parede da mucosa intestinal, tá? Então, são tipo dentes ou placas que são cortantes mesmo, que fixam a parede da mucosa intestinal e acabam então causando uma lesão, tá? E aqui são diferentes do néctar americano, do ancilostomídeo. Dá para diferenciar cada verme olhando no microscópio. Gente, como eu falei, a fêmea é maior, de extremidade posterior afinalada, e o macho tem uma extremidade posterior mais expandida, tá? Então, o que diferencia o macho da fêmea. Mas isso, como a gente não trabalha com a parte de microscopia, não é o caso, não estarei cobrando. Ó, tem toda uma diferença do néctar americanos por ancilostomídeo, tá? A diferença de tamanho do macho e da fêmea, enfim, de estrutura da cápsula bucal, mas nós não vamos saber a diferença. Gente, os ovos também são ovos bem característicos. Quando eu faço um exame parasitológico de fezes no homem, eu tenho que saber diferenciar cada ovo, o ovo de cada espécie, o ovo do ascaris, o ovo do ancilostomídeo, enfim, eu tenho que saber a diferença. Então, aqui é um ovo, ó, esse ovo não está embrionado, tá vendo, gente? Não está embrionado. Este ovo já contém uma larva dentro, já está embrionado, já está infectante. Ó, o ovo
uma larva, e aqui é a larva, ó. A larva, ela é microscópica também, a gente não vê a olho nu, tá, gente? A gente não vê esses ovos, a gente não vê é, essa larva. Então, assim, se tiver esses ovos na salada, a gente não consegue ver. O que é isso? São geoelmintos. Esse termo vocês já conhecem, né? Já foi trabalhado na semana passada, um pouco mais, o que eu fiz questão de fazer algumas perguntas. Então, ele precisa do ambiente, ele precisa do solo, de uma temperatura ideal, uma umidade ideal, para se tornar larvado, para se tornar embrionado. Então, assim, ó, a formação da larva vai ser rabditoide, depois vai mudar para filarioide. A filarioide é a larva infectante. Então, o que é isso? É quando a larva já saiu dos ovos, né? Nesse caso, vai ser duas formas de infecção. Eu posso ingerir os ovos embrionado, ou se a larva estiver no solo, vai ser então por penetração. Nós estamos falando principalmente de parasitos que ocorrem pela penetração. No Brasil, é muito comum ocorrer a doença ancilostomídeo pela penetração da larva. Tá? Aqui é a diferença das larvas. Deixa eu voltar aqui que foi passando. A diferença das larvas rabditoide e filarioide, mas também não vamos saber, não vamos precisar saber, tá? Qual que é o habitat? Eu sempre falo dessa parte do habitat. Eu sempre falo qual que é o habitat, que muita gente também acabou errando. Eu pedi para vocês falarem por que ocorre anemia lá na doença da malária. Por quê? Porque o merozoíto se localiza, o habitat dele é no interior das hemácias, então acaba ocorrendo uma destruição das hemácias e essa é a causa da anemia. Então, a gente tem que associar, mas por que é isso? Por que daquilo, né? Aqui, o habitat, então, é no intestino delgado, do duodeno e jejum, tá? Então, os parasitas estão aqui no intestino, exercem um parasitismo hematófago ou hematofágico. O que é isso? Eles, então, se alimentam das hemácias, né? Então, eles se alimentam do nosso sangue. Eu posso dizer também que aqui, nessa doença, pode causar anemia. Por quê? Porque há, então, alguém sugando o nosso sangue. Tem alguém ali se alimentando do nosso sangue. E vocês conseguem associar o porquê da doença chamada amarelão? Vocês vão ainda associar. Certo? Gente, e como que ocorre a forma de transmissão desse parasito? Pode ser pela ingestão de ovos também, tá? Pode ser pela ingestão de ovos, mas nós estamos falando, então, de parasitos por transmissão de penetração de larva. Então, o nosso ciclo principal, que ocorre aqui no Brasil, principalmente, é por transmissão transcutânea. Transcutânea. Então, o que é isso? Ó, os ovos, eles se tornam embrionados, eles se rompem, né? Larva rabditoide, larva filarioide, e essa larva, então, penetra na pele. É uma doença que uma das profilaxias é o quê? É o uso de calçado em local, né? Suspeito. Por quê? É principalmente através dos pés que a gente pega, principalmente, tá? Ela vai, penetra na pele, no tecido cutâneo, cai na corrente sanguínea. Olha aqui, tem um ciclo pulmonar aqui também, tá? Cai na corrente sanguínea, então percorre o sistema sanguíneo e chega, né, até o pulmão, gente. Eles vão até o pulmão, porque é no pulmão que essas larvas se tornam maduras, elas se desenvolvem, elas sofrem maturação. Então, chegou no pulmão, sofreu maturação. E o que é isso? Aí vai acontecer todo um processo inflamatório no pulmão, produção de catarro, a pessoa vai começar a
a tossir, que é uma resposta desse processo inflamatório, dessa produção de muco, vai começar a tossir e vai acabar, então, deglutindo, principalmente crianças, né, que vão acabar deglutindo aquele catarro, aquele bolo catarral, então vai para o estômago, do estômago vai para o intestino e ali eles vão se tornar vermes adultos, vermes de 1 centímetro que eu falei. Então, ali que vai ocorrer o acasalamento, macho e fêmea, e produção de ovos. Então, os ovos são eliminados nas fezes. Uma maneira de diagnóstico, então, é o exame parasitológico de fezes. Então, são eliminados nas fezes, e se for, então, defecado em local inapropriado, esses ovos vão para o solo, vão fazer um processo de geoeuminto para poder se tornar larva, tá? É um parasito monoexênico, o que que é isso? Ele só é o parasita do homem, então ele é do homem, um néctar americano, é do homem, e a fêmea, ela consegue, então, depositar nas fezes em torno de 9 a 22 mil ovos por dia, imagina? É muitos ovos, gente. Uma pessoa que tem essas doenças parasitárias libera muito ovos. Então, vamos supor que defecou em local inapropriado, lá na agricultura. É muito provável que as hortaliças estejam contaminadas, porque é vento, é chuva, enfim. Então, esses ovos, eles se tornam embrionado e a larva fica ali no ambiente em torno de 1 semana, ela consegue sobreviver. Então, aí que ocorre a penetração na pele. Então, a criança está lá brincando na terra, brincando na areia, né? E lá vai eu, a mãe da Gabriela, com medo de deixar a Gabriela andar descalço na areia. Mas é assim. Então, gente, ocorre também o ciclo pela ingestão do ovo, tá? O ovo embrionado se rompe, aí é muito parecido com ascaris. Vai para o intestino, a larva, vai, e cai na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela sobe para o pulmão, tá? Gente, é um processo tudo muito rápido. Essa parte da larva é absorvida pelo intestino, cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, vai para o pulmão. Ah, pode ser transmitido por transfusão de sangue? Não, não chega a tempo de ir para o sangue periférico, né? Essas larvas também, por penetração na pele, ela já corre ali para onde ela tem que se alojar, para o pulmão, e ocorre todo o ciclo. Então, uma dos sintomas dessa doença pode ser tosse, pode ser produção de catarro, porque passa pelo ciclo pulmonar. Alguma dúvida do ciclo? Não, Pro, deu para entender bem. Bem tranquilo. Né? Como eu sempre falo, a carga parasitária, o grau da doença, tudo, você já sabe, tudo depende, então, né? Do número de ovos que eu ingeri, ou nesse caso, principalmente, o número de larvas que foi penetrada na pele. Tudo depende do estado nutricional, do sistema imunológico, da idade, enfim. Então, os sintomas dependem tudo da carga parasitária e do sistema imune, tá? Ocorre, então, a penetração da larva, como eu falei, na pele, migração da larva nos pulmões, porque é no pulmão que ela sofre maturação, e depois elas vão, o parasitismo intestinal, elas vão para o intestino, tá? Então, vai ocorrer todo um processo, então, de ação mecânica, traumática, irritativa, inflamatória, na pele, no intestino, exfoliativa, essas larvas, esses vermes adultos se alimentam dos nossos nutrientes, enfim. Então, vai ocorrer vários processos no nosso organismo, porque, como eu falei, tá, tem um percurso. A larva penetra na pele, então ali ocorre um processo de inflamação, de coceira. A larva vai para o pulmão, um processo inflamatório, produção de catarro, vai, depois de ser deglutida, vai para o intestino. O intestino ali também forma-se vermes adulto, processo inflamatório, enfim, ocorre várias ação do verme no nosso organismo. Gente, infecções leves, a maioria são assintomáticos, então a maioria ali não tem sintomas, carrega o parasito no intestino, porque tem poucos números de vermes, e ali, então,
essa pessoa assintomática, ela que carrega os ovos, então ela que acaba sendo prejudicando as outras pessoas, porque ela não sabe que ela está liberando os ovos. Nós estamos falando, então, do néctar americano. A forma de transmissão aqui vai ser da penetração das larvas, que é o mais comum na pele. Então, a pessoa que tem essa larva penetrada, a gente não vê essa larva, ela é microscópica, tá lá na areia. Tem aquela sensação de picada, fica um pouquinho vermelhinho, dá uma coceira, um edema, uma dermatite, mas a gente nem percebe. Foi uma formiguinha que picou, foi um bichinho que encostou, entendeu? A gente nem associa, porque não são sintomas específicos, né? São aquela sensação, então, de picada, vermelhinho, um edema bem pequenininho. Então, ninguém fala que seria, olha, uma penetração de uma larva. Não dá para saber, tá? Então, um dos sintomas que pode aparecer é aquela sensação de picada, coceira, enfim. Gente, sintomas pulmonares pode ter? Sim, com certeza. Pode ter, porque precisa passar para o pulmão para a larva sofrer maturação e se tornar verme adulto. Então, pode ter uma dispneia, uma tosse, febre, pode. Eosinofilia, o que é isso? Quando a gente está contaminado com parasitas, a gente faz exame de sangue, o eosinófilo dá aumentado. Eosinofilia, vocês vão aprender na imunologia. Eosinófilos é um tipo de leucócito, está muito presente em processo inflamatório, principalmente de parasito. Então, se você vai fazer um exame de sangue e deu eosinófilos altos, você pode associar com doenças parasitárias. Então, pode ter todo o processo de tosse, febre, enfim. E o parasitismo intestinal? É aquilo que vocês já sabem. Os vermes adultos no intestino. Dor abdominal, pode ocorrer diminuição de apetite, cólica, indigestão, náusea, vômito, flatulência, diarreia. São os sintomas de parasitos no intestino. A gente nunca consegue saber que tipo de parasito a pessoa tá, porque os sintomas são o mesmo, diarreia, dor abdominal, flatulência. Então, aqui nesse caso, o diagnóstico, então, seria por exame parasitológico de fezes, né? Então, bem tranquilo os sintomas da ancilostomíase. Gente, pode ocorrer anemia. Por que anemia? Eu expliquei, porque os vermes adultos no intestino, eles têm aquela boca, né? Aqueles dentinhos que vão fixar na mucosa intestinal, e eles são hematófagos, eles gostam do sangue. Então, esses vermes, eles se alojam ali e vão ali, ó, sugando, né, o nosso sangue ali na mucosa intestinal. Eles têm acesso à vascularização sanguínea e vão ali se alimentando das nossas hemácias. Palidez, por que palidez? Associado à anemia. Cansaço, gente, quem tem anemia não tem cansaço? Cadê? Falta de apetite, apatia, palpitações, taquicardia, está muito associado para quem tem anemia, aquela pessoa apática, aquela pessoa que não faz nada, que não tem vontade, não tem força, tá? E antigamente associasse com amarelão, porque as pessoas ficavam assim com essa cor amarela, não ficava corada, né? Ficava meio pálida. Então, antigamente associava assim, então, com a doença do amarelão, mas isso é um termo muito antigo. O indivíduo com 40 vermes adultos já estão sujeitos à anemia, pois o parasita pode sugar o néctar americano de 0,01 a 0,04 ml, ó. Pode ficar então, assim, uma quantidade muito grande, tá? Então, é por dia. Pro, Hum. no caso, cada parasito vai ingerir essa quantidade? Não, os 40 vermes. Os 40. Eles fizeram uma média, os 40 vermes. Por dia, tá? Sugar por dia. Então, eles vão sugando, se alimentando e a pessoa vai perdendo. Então, uma das características desse verme é aquela pessoa
cansada, principalmente criança, sabe aquela criança que não quer fazer nada, que não sai da cama, pálida, amarela, sem cor. Então, é uma das associações, né? Porque esse verme está ali, então, se alimentando das nossas hemácias, tá? Então, vai causar uma anemia ferroprífica por falta de ferro, com eosinofilia, né? Que se eu fizer um exame de sangue, os eosinófilos vão estar alto. Por quê? Porque no pulmão tiveram larvas. Se a gente fizer o exame de sangue. Então, o diagnóstico, gente, se chegar essa pessoa lá no consultório, o diagnóstico é difícil, porque, eu tô meio cansado. Você tá precisando de umas vitaminas, o médico já passa umas vitaminas ali, né? Tô meio cansado, é, tô com uma diarreia, então ele já passa ali um remédio de verme, uma vitamina, tá tudo certo, né? Então, a maioria dos pacientes é assintomáticos, isso que é difícil, e a sintomatologia é pouco característica, não é característica específica da doença. Então, o diagnóstico vai ser, então, concluído com a pesquisa dos ovos nas fezes, tá? É o que conclui o diagnóstico. Então, eu vou olhar, olha, são ovos de ancilostomídeo, né? De néctar americano, enfim. Então, os ovos são eliminados nas fezes. Gente, aqui é uma pesquisa epidemiológica, em torno de 740 milhões de pessoas têm ancilostomide, principalmente néctar americano, estou falando do Brasil, principalmente no Brasil, tá? Isso aqui é um dado mundial, isso aqui principalmente no Brasil é o néctar americano, ocorre preferencialmente em crianças, tá? 6 anos, seguido de adolescentes e idosos, crianças que brincam na areia, tá, gente? Crianças que têm acesso a areias, Gel é um minto, já falei, tá? Então, eles precisam do solo para poder se tornar uma larva. Enfim, ocorre muito em condições sanitárias, higiene inadequadas e também a não utilização de calçados e luvas, tá? Ao entrar em contato com o solo. Agricultor é muito comum, mão na terra, crianças que brincam na areia, enfim. Então é isso. Crianças que já vão para a escola, brincam na areia, em caixas de areia. E profilaxia é algo tranquilo, né? A profilaxia, então, é a educação sanitária, né? Não defecar em local inapropriados, construções de fossa séptica para condições, locais de condições precárias. Lavar bem os alimentos, por quê? Porque a gente também pode ingerir os ovos, tá? A gente também pode ingerir os ovos, lavar bem os alimentos, gestão de água tratada, tratamentos dos parasitados, né? Sempre tratar, nós tomar remédio de vermes também, anualmente. E nesse caso, a principal profilaxia, gente, então é usar o calçado, além de lavar bem os alimentos, a água tratada, usar calçados e luva quando em contato com local suspeito, né? Mas como que uma criança vai estar lá, né, brincando na areia, vai colocar calçado, né? Então é difícil. Mas se for um local suspeito, né, principalmente agricultura, sítio, usar então calçados e luvas. Gente, tudo certo até aqui? Tá sim, cara. Tá tranquilo, né? Tudo certo. Então, a gente vai Na trabalhar verdade, bem. eles são tudo meio parecidos, né? São, tudo parecido, né? Ingere o ovo, elimina o ovo, e assim vai. Vermes, adultos. Nós estávamos falando de protozoários, né? Que era unicelular, enfim, agora nós estamos falando de eumintos, o que diferencia. E agora eu falei dos eumintos por injeção de ovos. Esse aqui é injeção de ovos também, mas também lembrar que no Brasil, principalmente, ele é por penetração, tá? Então, penetração cutânea, lembrar desse aí, além da injeção de ovos, penetração cutânea. Eu tenho o ancilostomídeo do cachorro, o ancilostoma caninum. Eu não falei do ascaris lumbricoide e Toxocara canis, que é a lombriga do cachorro. Então, eu tenho o néctar americano, que é o agente etiológico do homem,
da doença, ancilostomíase do homem, e eu tenho a ancilostoma caninum, esse é o agente etiológico, né, do verme que vai se localizar no cachorro, né, do cachorro, caninum do cachorro. Então, ele vai causar a doença ancilostomose no cachorro. Todo o processo, então, vai ocorrer no cão, né? Isso não é, então, se a gente fosse médico veterinário, estaria estudando, mas não no nosso caso. Gente, só que esse parasito do cachorro também vai contaminar o homem acidentalmente. Eu não falei lá que tem uma doença chamada larva migrans visceral, ocular. Aqui chama larva migrans cutânea. Larva migrans cutânea. Alguém já ouviu falar do famoso bicho geográfico? Olha o pezinho aqui. Nunca tiveram? É isso que eu tô Já, eu falando, já minha vi, filha já. teve. Então, agora vocês não vão falar, é bicho geográfico, vocês vão falar, é a doença larva migras cutânea, é a larva migras cutânea. O que é isso? É a penetração da larva Ancylostoma caninum, né, a larva do cachorro, que vai completar o ciclo no cachorro, ele penetra acidentalmente no homem. O que é isso? Então, penetrou a larva no homem, só que não é o parasita do homem, não completa o ciclo no homem, e a larva, então, penetra ali na pele e ela não consegue cair na corrente sanguínea. Ela não consegue cair na corrente sanguínea para chegar no pulmão, igual o néctar americano, chegar no pulmão, formar todo o ciclo pulmonar, ir para o intestino, formar verme adulto. Ela não consegue. Esse parasita do cachorro. Então, cada um no seu quadrado. O cachorro é do cachorro. Só que a criança brincando na areia, onde tem presença de animais, de cachorro, o cachorro defeca ali, porque o cachorro ele vai eliminar os ovos nas fezes, igual o homem. Passa todo o ciclo no cachorro. Vai eliminar os ovos ali nas fezes do cachorro, as fezes do cachorro tá ali na areia, os ovos são geominto, vão lá se tornar embrionado, se rompe esses ovos e libera a larva. Larva linda, bonitinha ali. Gente, essa larva, ela não dura muito tempo, ainda mais se tiver um ambiente quente, ela, né, no sol. Então, o que elas tendem? Elas tendem a correr para dentro da terra para fugir do sol. Ela quer um ambiente úmido, mais aconchegante, ela não quer morrer ali, né? Então, ela pode viver ali até uns 15 dias. Então, o que a criança faz na areia? No cavuca areia? Cavuca areia, vai cavucando, né? Vai, pega areia, põe areia na cabeça, em tudo, né? Pega o balde de areia, enfim. E, gente, essa larva também é muito comum na areia da praia, muito comum. Elas não conseguem sobreviver perto do mar, elas não conseguem ali sobreviver porque a água é muito salina, elas morrem, mas ali perto do calçadão, vixe, elas conseguem sobreviver. Daí, o que mais tem é cachorro perdido nas praias, né? Aí lá o bicho, a larvinha, fica ali na areia, a criança cavuca, brinca, o pai vai lá, faz um buraco na areia, enterra a criança. Aí a larva penetra na pele, tá? Então, ela não consegue cair na corrente sanguínea. Aí você vê, ó, que ela andou aqui, ó. Ela andou, mas morreu. Ela não consegue mais é, cair na corrente sanguínea. Aí o pessoal até passa uma pomadinha, né, pra ela morrer logo, passa uma albendazol, mas ela não causa nenhum dano no homem. Ela vai causar essa linha mesmo, porque ela tá ali. Mas ela não causa nenhum dano mais grave, tá? Então, aqui foi tudo que eu falei, tá? Ó, os ovos lá do cachorro são eliminados nas fezes do cachorro, enfim, né? Se torna larva e penetra, então, na pele dos animais e acidentalmente na pele do homem. Tá? Então, é o famoso bicho geográfico. Ó as areias, cheia de cachorro. E as crianças brincam ali, né? Uma beleza. Aí, gente. Não é fácil, essa doença não é fácil de cuidar, porque os cachorros não têm controle. Cara, Oi? engraçado é que esse bicho geográfico aí, quando eu era criança, quando eu era adolescente, o povo falava assim que se passasse caneta, riscasse em volta, que ele sumia. Ele morria, mas assim, sumia. é que ele morre automaticamente, tá? Então, agora eu sei por que ele some.
É. Passa caneta, mas não, é porque ele some mesmo. O nosso organismo elimina eles porque ele fica ali, aí o nosso sistema imune tenta eliminar, mas ele não consegue crescer ali, não consegue desenvolver, não consegue penetrar, mas fica ali. A larva migrans visceral e ocular é um pouco mais grave, né? Porque a larva, nesse caso, a gente vai ingerir os ovos de Toxocara, eles vão cair na corrente sanguínea e vão se alojar nos órgãos. Se for um número muito grande, aí causa uma lesão, né? Pode ter perda de visão, enfim, dependendo do órgão. Aqui é mais, então, uma irritação na pele. Por quê? Porque a forma de transmissão é por penetração. Ó, aqui causa um processo inflamatório, tá? Aí tem que entrar no tratamento para não aumentar esse processo. Ó, o parasito não consegue completar seu ciclo no homem, então ocorre uma inflamação no tecido cutâneo. Tem parasitos que ainda consegue penetrar mais, assim, percorrer mais, porque o número de parasitos que penetrou foi muito grande. Mas é muito comum, ó. O diagnóstico é clínico, né? Ele só vai saber se tem o bicho geográfico, mas se você olha, você vai lá no médico, olha, eu tô com uns riscos, uns caminhos aqui na pele. Aí o médico já detecta, né? Então é clínico, o diagnóstico é clínico. Aí o médico pergunta: você andou na areia alguns dias? Você foi para alguma região de terra? Enfim, aí vai pergunta, sim, foi, né? Então já conclui. O tratamento é para poucas lesões, usa uma pomada, essa pomada então vai eliminar o parasito. Pode usar também sistêmico, né, o uso de medicamento sistêmico, enfim, né, o uso mais, eu recomendo a pomada, porque a pomada já vai agir no local, é mais rápido, né, o tratamento sistêmico é quando há um grande número, né, muitas lesões, grande número de parasito que foi penetrado, então aí você toma um medicamento sistêmico e passa a pomada também, tá? Mas esse tratamento é algo que eu não cobro, enfim. Gente, a característica epidemiológica ocorre muito em creches, escola, quem frequenta praias, areias, então lá a criança brincando. Parquinhos também, tá? Parquinhos onde não tem cercado para cachorro, gato, enfim, né? Então ocorre muito assim, em crianças brincando na areia. Eu falo que eu sou a doida da parasita, né? Coitada da minha filha, né? Quando eu vejo uma areia assim, eu já tenho um treco. Um parquinho na areia. Enfim, gente, então é muito comum em Deixa a menina criança. brincar, Carla. Deixa a menina brincar, Cria coitada. resistência. Não sabe nem pisar na areia, ela. Gente, profilaxia. Então, vocês vão conversar com o seu cachorro, falar, olha, toda vez, cachorro, que você fizer cocô em local inapropriado, você tem que recolher o cocô, não é? Difícil essa profilaxia, né? Então, por quê? Porque o cachorro vai defecar em local que não pode, local de areia, então, em praias. Ainda mais cachorro de rua, né? Não tem o que fazer com cachorro de rua. Se for um cachorro doméstico, tratamento do cachorro uma vez por ano, tratar os animais domésticos com remédio de verme, coletar o cocô do cachorro, né? As fezes do cachorro quando estiver passeando com ele. Enfim, essas profilaxias, então, é um cuidado do cachorro doméstico, porque o cachorro de rua é mais complicado. Gente, cercar os parquinhos, isso é uma questão de educação ambiental. Vocês podem colocar, se eu perguntar, educação ambiental. O que é isso? Aí a prefeitura tem que tomar um cuidado com esses parquinhos, porque teriam que cercar, que é proibida a entrada de animais, né? Então, seria essas as profilaxias da larva migrans cutânea. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Interromper o compartilhamento. Voltei? Voltei. Voltou. Gente, é uma aula também tranquila, fácil. Sempre eu vou agora colocar os slides, vou colocar a apresentação, vou colocar as perguntinhas lá no fórum, vou fazer a pergunta da atividade, porque no fim a gente junta essas atividades, soma para valer 4 pontos. Mas é bem tranquilo também, né? Não é muito difícil. Tem dúvidas? Podem perguntar.
A professora comentou das ascaridíase que ela não tem a fase larval, né? Não No tem. caso, as larvas ficam dentro dos ovos e quando eclodem, ela já sai verme adulto, é isso? Não, as larvas elas vão para o intestino, penetram na mucosa intestinal, vai para o pulmão. Elas têm a Não, a fase da larval. ascaridíase, professora. Isso, não há ascaridíase. Ela tem a fase larval dentro do Ah, homem. Dentro do homem, não tá. dentro do homem. Ela assim, o ovo se rompe, a gente ingere o ovo se rompe. A larva vai para o intestino, atravessa a mucosa intestinal, cai na corrente sanguínea, sobe ali para o fígado, pulmão, e no pulmão ela sofre maturação. Então, quem tem ascaridíase pode ter tosse, febre, dispneia, por quê? Forma o muco catarral, a criança principalmente pega esse muco, né? Em vez de expelir, ela deglute. E daí, então, essas larvas voltam para o estômago, vai para o intestino e se torna vermes adulto. Então, no ascaridíase tem o ciclo pulmonar também. Só que eu não trabalho com a larva, por quê? Porque a larva é uma fase, assim, antes de se tornar verme adulto, mas ela tem estágio larval no homem. Já agora, nós estamos falando do ancilostomídeo, a larva é fora do homem. Então, é os ovos que o homem elimina, eclodem, liberam a larva, penetram no homem e daí ocorre todo o processo. Vai para o pulmão, sofre mais maturação, vai para o intestino. É parecido. Ah, entendi. É parecido. Só a forma de transmissão que é diferente, assim. Do Ascaris, então, é somente por injeção. O ancilostomídeo pode ser por injeção, mas principalmente por penetração. Então, se eu dizer assim que no caso do ancilostoma, você tem contato com o verme em forma adulta, tá certo? Não. Não? Não. O verme em forma adulta está no intestino. Ele está no Então, intestino do assim, a homem, gente, a gente pisa, então, no caso, nas larvas dele, nas é isso? larvas. É. Ah, entendi. É muito rápido. Ele já libera os ovos, né? O homem, e os ovos, em menos de 3 dias, ele sofre maturação e já libera a larva. Então, ele é muito mais fácil você se contaminar com a penetração da larva do que com a ingestão. Entendi. Cara, e no caso dele provocar anemia, é só porque ele suga o sangue? Ele suga o sangue. Só por esse motivo? É. Deixa eu perguntar para depois eu não ficar confusa da Porque malária. ele suga o sangue e aí ele fica, tem aquela. Por isso que antigamente chamava de amarelão, aquela pessoa amarela, né? Sem cor, sem vida, porque tinha anemia. Ah, entendi. Mais alguma pergunta? Bem tranquilinho, né, gente? Deu até quase uma horinha de aula aqui, deu. Gente, então, vou mandar as perguntas lá, vocês já estão aqui, já podem responder, já estão com o assunto em dia, né? Não precisa. Vou mandar uns artigos também, se vocês acharem interessante. Artigos assim que acham, né? Eles acham aqui em Maringá a presença do ancilostomídeo, dos ovos de ancilostomídeo nos parques de areia, enfim, bem legal, tá, gente? Qualquer coisa vocês me mandam um WhatsApp. E eu Beleza. adoro vocês entram nas lives, vai ganhar pontinhos a Ai, mais. falar nisso, hoje eu falei que eu ia ligar a câmera, né? Não liguei, né? Né? Mas não tem problema. Gente, obrigada pela participação. Daqui a uns 30 minutinhos eu acho que já tá lá no. Eu já vou mandar, já vai estar lá as coisas, tá? Eu Tá bom. vou Beleza, pronto. Obrigada. interromper a gravação aqui.